Olá pessoal, esse é o podcast Vinho e Prosa, eu sou Augusto César Cruz, do meu lado Alexandra Alves e pegue sua taça que o episódio já está no ar. É isso aí, lembrando que o Vinho e Prosa ele tem o apoio da Mister Frios, que é uma loja de alimentos e bebidas finos. Aliás, tem uma variedade enorme lá de vinhos, de todos os tipos de bebidas, de frios, tem até uma padaria toda especial. E se você não conhece a Mister Frios, vai lá, fica na Avenida Jatiuca, antiga Avenida Jatiuca, né? Júlio Marques Luz, hoje o nome da avenida. E também segue a Mister Frios no Instagram, @MrFrios. Mas, Augusto, eu costumo ir na Mister Frios toda semana. Eu também vou sempre lá. Sempre lá, né? Toda semana eu tô lá. Só que hoje, especialmente, a Mister Frios veio até a gente. Ah, que maravilha. Quem está aqui hoje? Quem é que está aqui hoje com a gente? O nosso querido Iveson Rabelo. Muito bem, Iveson, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, O Iveson é sommelier. Ele é também especialista em vinhos pela W7, é empresário, é também formado em Direito e é proprietário lá da Mister Frios, juntamente com seus pais. E hoje vai bater um papo aqui muito descontraído com a gente. Seja muito bem-vindo aqui, Ibson. Muito obrigado, Augusto. Eu agradeço demais o convite e a oportunidade de poder conversar um pouco mais sobre o mundo do vinho, né? Que maravilha. Vamos começar do início, assim, né? Vamos começar do começo lá, como diz o Matuto. Vamos ver lá. Me diga uma coisa, como é que começou essa história sua com vinhos? Como iniciou a loja Mister Frios? Então, a loja começou com meus pais, né? O meu pai e minha mãe, meu pai funcionário público, e resolveram abrir uma empresa, né? Procuraram algum ramo, né, para começar, e eles na época meio a final dos anos 90, estavam começando aqui no Brasil aquela questão das importações. Então, eles viram essa questão, uma oportunidade de negócio, né? Então, a Mister Frios, ela começou em 94, inclusive esse ano vai fazer 30 anos, né? Poxa vida, Aí começou pequenininha naquele mesmo local que é hoje, mas menor, né? Com o tempo ela foi expandindo. Mas começou com essa questão de produtos importados. Então sempre teve a parte de frios muito importados, biscoito, geleia, essa coisa, sempre teve. E o vinho, né? O vinho, com o decorrer do tempo, foi aumentando a quantidade, né? Que no início não tinha Era só alimentos no início? Não, mas sempre teve bebidas, né? Uísques, destilados em geral. Importados. E vinho, mas essa questão importada. Só que não tinha a variedade que a gente tem hoje no mercado, né? Mas sempre foi em produtos importados. Isso, então já tem 30 anos e você aí começou lá, então 30 anos você está jovem ainda e tal, então você nasceu mais ou menos ali na Mister Frios, né? Exatamente, como a gente tem uma clientela já fiel assim há muito tempo, então tem alguns clientes que a gente recebe que falam assim, Iveson, eu lhe vi pequeno, né? Tem essa questão que tem alguns clientes que já frequentam a loja há muito tempo. Então, desde sempre, eu estava ali no meio, né? Eu tenho uma irmã também, a gente sempre esteve lá. Pois é, meu pai é cliente assíduo da Mister Frios, então, desde muito tempo eu ouço ele falar da Mister Frios, né? E aí, assim, quando eu falei que a Mister Frios estava apoiando o nosso podcast, ele falou, eu gosto muito da Mister Frios, eu vivo lá. Eu digo, eu também. E, Iveson, você é sommelier. Além de fazer a gestão junto com seus pais lá da Mister Frios, você também é sommelier, né? Sim. E tem uma adega que cada vez cresce mais lá dentro. Vocês têm uma variedade enorme de vinhos. Como é que é fazer esse trabalho de gerir uma empresa e, ao mesmo tempo, ainda cuidar da adega, da loja? Então, hoje a gente separa, né, algumas partes da empresa, né? Então, eu faço algumas coisas, minha mãe faz outra, né? O meu pai, depois que ele se aposentou, aí ele procurou alguma coisa para fazer, aí ele se formou em gastronomia, fez faculdade, aí ele procurou algum nicho na gastronomia para fazer. Aí ele viajando, viu essa questão da padaria, né? De pães, de fermentação natural. Então, hoje existe uma empresa à parte, que é a produção da Mister Frios, que tem outros funcionários, outros CNPJ, que ele é responsável, que ele faz essa gestão da padaria. Enquanto eu fico responsável pelas compras, né? Principalmente de vinhos, aí sempre sou eu. E a minha mãe fica também lá, nos bastidores também me ajudando. Cuidando de tudo. Fazendo como é que chama? Fazendo o olho
crítico ali dentro, né? Isso. Fino, olho fino. Né? Me diga uma coisa, Edson, lá na sua adega é uma adega muito variada. Sempre que eu vejo lá, o que a gente, né, procura, desde um vinho mais simples até, por exemplo, um Brunello de Montaltino, que vi lá, tem 3 rótulos já de Brunello de Montaltino, que é um vinho que não é muito comum, um vinho ícone lá da Itália. E, quer dizer, essa diversidade, como é que vocês montaram, vamos dizer assim, a sua adega? Como foi que vocês fizeram, qual foram os critérios que vocês utilizaram na escolha dos vinhos a serem vendidos ali? Então, como a gente é uma loja de varejo, quando eu vou escolher algum vinho para entrar na nossa adega, a gente sempre procura ver a questão de qualidade, obviamente, mas também a questão comercial. Então, a gente procura vinhos que sejam tenham um bom comércio, né, que vendam bem, que, enfim, a empresa precisa, né, da rotatividade, do giro, né? Do giro. E também eu sempre procuro ter alguma coisa opções. Por exemplo, eu sempre digo aos funcionários lá que sempre que um cliente chega, ele pode procurar algum vinho. Pode ser que aquele vinho específico a gente não tenha, mas a gente vai ter algum para indicar. Por exemplo, seja por país, seja por uma região ou até por uma uva. Então a gente procura ter essa variedade para dar opção para o cliente. O que ele procurar, a gente tem. Então quase todo tipo de vinho a gente procura ter. Maravilha. Inclusive, deixa eu contar só antes da próxima pergunta aqui da Lê, me permita. Eu fui lá no episódio anterior, acho que uns 2 episódios atrás aqui, que estava o Breno e o Robson, e aí a gente tinha que fazer uma batalha de rótulos aqui. E eu tinha já um vinho, era um Gewürztraminer Grand Cru, lá da Alsácia, e tinha esse vinho aqui, que inclusive da distribuidora lá da Alê, né? E eu disse, não, poxa vida, quem vai batalhar aqui com esse vinho? Vamos lá, eu vou lá na Mr. Frios. E fui lá e procurei, encontrei, eu disse, não, tem que ser um vinho, encontrei um Gentil da Alsácia. Poxa, eu vou comprar, não conhecia o vinho ainda, e aí a gente adquiriu esse vinho e trouxemos para cá, para bater de frente com o Grand Cru, né, Gewürztraminer. E para nossa surpresa, quem foi o vinho vencedor? O Gentil, que a gente comprou lá, ganhou a todos, né, só a Lê que gostou mais do Grand Cru, ela tem um paladar mais refinado. E foi uma degustação às cegas, né? Às cegas. Ninguém sabia quais eram os vinhos, mas nós preferimos, que 3 dos sommeliers presentes preferiram o vinho Gentil e a Lê preferiu o vinho que era o Gewürztraminer da Alsácia. Então, quer dizer, eu procurei um vinho lá que realmente tinha, para um da Alsácia, e você tinha um vinho da Alsácia lá. Exatamente. Então, como é que é feita, inclusive, essa reposição? Como é que vocês vão fazer quando acaba um vinho? Qual é o que sai mais? Tem um rótulo novo no mercado. Como é que vocês fazem isso? Então, tem alguns rótulos que não saem da nossa adega, né? Que são rótulos de giro que já vendem por si só. Mas como a gente não é diferente de um restaurante que tem um menu com a carta fixa, a gente não tem na adega vinho assim uma carta fixa. Então, de tempo em tempo, eu sempre procuro estar trazendo novidades. Então, tem alguns produtores que às vezes eu compro de alguma uva, alguma que não sai muito bem, eu substituo por outro produtor, mas eu sempre mantenho, por exemplo, você falou do vinho da Alsácia, eu sempre vou ter algum produtor da Alsácia. Pode ser que esse vinho que você falou, que não é o caso, né? Mas se ele não vendesse muito bem, aí eu procuraria substituir. Mas assim, as grandes regiões eu sempre procuro manter. Agora, de tempo em tempo, eu mudo o produtor para dar uma diversificada na loja, né? Para também ter novidades, né? Tá sempre com novidades. Muito bem. Mas, Iveson, a Mr. Frios, ela tá sempre promovendo eventos, né? E esse ano, inclusive, eu já participei de um dos eventos de vocês, que é o Wine Day Mr. Frios. E me parece que vai ter uma segunda edição agora, em novembro. E aí eu queria que você contasse pra gente o que é esse evento, quem é que pode participar. Então, o Wine Day da Mr. Frios, ele começou, a primeira edição foi em 2016. No início, em 2016, a loja não era o tamanho que é hoje. Então, as duas, agora não me recordo se as 2 ou 3 primeiras edições, a gente fez num hotel. A gente alugou um espaço e fez o evento lá. Quando foi mais ou menos em 2018, a ampliação da loja
terminou. Então a gente começou a fazer os eventos lá na própria Mister Frios. Então agora a gente já vai na 9ª edição, Wine Day, que é um formato assim, você compra um ingresso, você tem um valor de cashback nesse valor do ingresso e você tem à disposição geralmente entre 11 e 12 produtores. E você pode degustar à vontade os vinhos, né? Sempre vão ter sommeliers e... São de 11 a 12 produtores. De 11 a 12 produtores. Não rótulos. Não rótulos. Não, geralmente passa de 100 rótulos. 100 rótulos. Ao total, porque cada stand vão ter entre 8 ou 10, às vezes passa um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas geralmente passa de 100 rótulos. Então você compra o ingresso, tem um valor do cashback e você tem os vinhos à vontade, né? Além disso, a gente sempre prepara mesa de frios com os produtos que a gente trabalha e desde que a gente começou a padaria, também com os pães de fermentação natural. Aliás, essa mesa de frios é um grande sucesso lá, né? É muito elogiada. A gente capricha na mesa de frios. Deixa eu voltar aqui para o Wine Day. Sim, Wine Day. Não, Wine Day. Wine Day da Mister Frios. Já tem data? O próximo? Já. 7 de novembro. 7? 7 de tá novembro. Em cima. Já estamos vendendo os ingressos. Já. Opa, separa um para mim lá. Com certeza. Também, né? 2, separa já os 2 ingressos para a gente, que a gente vai lá com certeza. E esse ano Mais vai ter 100 rótulos. Esse ano vai ter uma diferença porque vão vir alguns produtores das vinícolas mesmo. Então vão vir, por exemplo, o diretor comercial da Tarapacá vai estar aqui, que ele vem do Chile. Então, quais são os países e quais são as vinícolas que vão estar lá? Então, os países a gente vai ter Argentina, Portugal, Chile e Espanha. E tem França também. E vem todos os produtores desses países? Então, alguns vêm um próprio enólogo, como o caso do português, lá de uma vinícola portuguesa, vai vir um próprio enólogo da vinícola, mas alguns vem o diretor comercial, o responsável por marketing, mas vem alguém da vinícola nos estandes. Então, esse ano vai ter esse diferencial, que vão vir pessoas da própria vinícola para servir os clientes. Uma super oportunidade para quem está lá, né? Para conversar com esse pessoal. Dia 7. Dia 7 de novembro. É uma sexta-feira? É uma quinta. Ah, vai ser na quinta-feira. Certo, lá na Mister Frios mesmo? Na Mister Frios. Na Mister Frios. O ingresso vai custar quanto? Custa R$160, sendo que 50 volta em cashback para você comprar em vinhos do evento. Os vinhos que estão expostos, você vai ter um desconto de R$50, quem compra o ingresso. Certo, você vai ter, vamos lá, vamos entender aqui. Então, compra 150 é o ingresso, 160. E ali você tem, então, R$50 para utilizar na aquisição de qualquer vinho do evento. Do evento. Certo, que já vão estar também com preços especiais aí. Exatamente. Que maravilha. Agora, então, imagine que oportunidade quem visitar esse evento, né, que é uma exposição de vinhos, para conversar com os enólogos, com os produtores desses vinhos. Exatamente. Isso Fantástico. é fantástico. Então, você, pessoal que está aqui nos assistindo, que nos segue aí nas redes sociais, por favor, não percam essa oportunidade. Uma oportunidade realmente única. Lá vou degustar cerca de 100 rótulos, se você quiser, se depois sair inteiro, né? Porque depois de degustar 100 rótulos, o cara já sai meio baleado, né? Degusta com moderação. Mas com moderação. E aí ter a oportunidade de conversar com pessoas ligadas ao mundo do vinho, com profissionais, com os enólogos, como o Ives acabou de falar aqui, dos produtores dessas empresas. Então, uma oportunidade única, vai ser um sucesso. Corra lá, porque na outra vez, quando eu fui fazer a minha, já tinha sido esgotado, né? Esgotou rápido, não foi? Geralmente na última semana, se faltando uma semana, geralmente esgota. Já esgota, pois é. Eu demorei na última edição, quando fui lá, não consegui comprar mais o meu ingresso. Toda a comunidade do vinho se reúne nesse dia lá. Você encontra todo mundo lá. Dura quanto tempo? Começa às 18, vai até às 10, né? Até 10 horas vai ter vinho. Aí, mas geralmente passa um pouquinho, né? Fica até umas 11 horas, vai por aí. Mas o evento é de 6 às 10. Às 22, né? À noite. Como é produzir um evento desse, Iverson? Qual é o passo a passo e quais são os maiores desafios? Hoje a gente já está na 9ª edição, né? Então a gente já está mais acostumado a lidar com isso, né? Mas no início e até hoje, né? Sempre tem aquele nervosismo, né? Assim, para dar tudo certo, a gente sempre fica pensando em coisas que podem dar errado para não deixar dar errado. Então sempre tem essa expectativa, né? Mas hoje em dia a gente já sabe como é que monta mais o formato. Hoje em dia está um pouco mais tranquilo, né? Mas ainda continua
com aquela expectativa, né? Mas, graças a Deus, está dando tudo certo. Então, gente, eu sugiro fazer um brinde. Isso merece ou não merece, Merece um um brinde? brinde, Né? Vamos fazer merece um brinde, então, vamos lá. O Wine Day da Mr. Frios, no dia 7 de novembro. E o brinde de hoje Que vinho é esse ali? é com um vinho da Moldávia, chamado Indivíduo. A garrafa não está aqui, daqui a pouco eu pego para mostrar. É um corte de Riesling com Feteasca Alba. Que Feteasca uva é Alba, essa? que é uma uva lá do leste europeu, da Moldávia, da Romênia, ali daquela região. Muito bem. Gostaram do vinho? Muito bom. Gostei. Em breve, quem sabe, terá vinhos assim também lá na Mr. muito- Frios. Quer dizer, já Ah, tem, né? já Mas tem. falta Lá os do vinhos leste. dali. Aí, muito Algumas bem. coisas lá. Que maravilha. Essa tábua de frios veio de lá da Mr. Veio da Mr. Frios, claro, né? óbvio. Lógico. E aí, Iveson, quer dizer, produtos aqui excelentes. Inclusive, quando o doutor Borges veio aqui, e quando ele, né? Ele elogiou. Elogiou Foi. assim, colocou lá em cima. E, poxa vida, pegou um embutido aqui e disse, olha, esse aqui E ele tá aqui, é o combinaria- salame É um salame defumado, né? defumado Esse que tem a borda, né? que tem a bordinha apimentada. É, exatamente. combinaria maravilhosamente com um Beaujolais. Ele falou. Falou. Foi, É uma Mas harmonização foi clássica, o né? outro, foi um salaminho que tem lá, que eu esqueci o nome dele agora. Vamos provar esse salaminho. Ele é aqui. fechadinho no plástico. As Ele pessoas vem... ficam eu acho que é um perguntando salame se isso aqui era só de enfeite, Serrano, é viu? esse. Aí ele disse que super combinaria Espanhol, com o exatamente. Beaujolais. Exatamente. As pessoas me perguntam, se aquilo ali é só de enfeite, porque vocês não tocam na tábua de frios, né? Porque não sabe que aí, às vezes, a gente, no intervalo, vamos provar, deixa eu provar aqui um pouquinho disso aqui. E Wilson, Ali fica à briga, vontade, eu garanto Joia. que é coisa boa. Garante. De boa Já que procedência. Vamos lá. Opa. Vou enrolar aqui. Pronto. Mas então, falando em tábua de frios, essa tábua de frios, Maravilhoso. essa mesa de frios que tem nos eventos lá, são muito famosas, muito conhecidas. E Wilson, se você fosse escolher um vinho, você só tem direito a escolher um único vinho para harmonizar com todas aquelas delícias desse evento, qual seria esse vinho? Ó, eu sou do time dos vinhos brancos. Sim. E geralmente quando eu procuro um vinho tinto, eu vou mais em tintos mais leves, com que foco mais na fruta. Não gosto muito de vinho que tenha muita passagem por barrica. Mas se fosse para escolher um, eu escolheria um branco, que é acho que é o meu estilo de vinho preferido. E deixa eu pensar aqui, Pense aí que eu Eu vou acho- pegar um pedacinho para mim. Pega. Sim. talvez um Chardonnay da Borgonha, eu Chardonnay. acho que é um vinho que eu gosto muito. Da Borgonha, Obrigada. um Chardonnay francês, vamos dizer assim. Iria bem, né? Mas se fosse para falar em embutidos, né, eu seguiria o Dr. Jorge, né? Doutor Borges. 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 O Beaujolais vai muito bem. Vai, né? Vai. É um vinho clássico, né? Conta pra gente sobre a padaria de vocês, de fermentação Fermentação natural. natural, né? Exatamente. Que é quase uma novidade, tem poucos anos, né? a padaria? Tem. A gente, eu acredito, foi um pouco antes da pandemia, então deve ter começado em 2019, ao início de 2020. Então já tem aí 4 ou 5 anos já. É uma forma de fermentação diferente, né? Os nossos pães, eles não usam aditivos químicos, né? Fermento químico. Então, é uma fermentação natural, feita com levain. Então, ela não dá aquela sensação de inchaço que geralmente quando você come pão você sente. Você não sente aquilo ali por conta da fermentação. Então, são pães assim que você consegue guardar por mais tempo também. Não tem aquele problema o pessoal fala de pão dormido, né? Que no outro dia fica duro. Então, e são pães mais saudáveis, né? Além dessa vantagem, são pães bem mais saudáveis. E tem vários cortes lá, né? Tem. De A pães gente, diferentes. a gente faz a tradicional baguete francesa, né? O pão italiano, faz a baguete também, de tradição inglesa, que é com um corte diferente. E além dos croissants e alguns pães recheados que a gente faz também. Tem alguns de pepperoni, outros de tomate. Sim. Tem Para algumas acompanhar opções. uma O que é boa que- degustação. O que é que sai mais lá, assim? Qual é Seria o qual, carro-chefe da casa? A baguete. A baguete é o que mais sai, seguido do croissant. A baguete e o croissant são os produtos da padaria que mais saem.
E dos vinhos? Qual é o vinho mais vendido da Mister Frios? Olha, lá na Mister Frios a gente vende mais vinho português. É o país que a gente mais vende. Seguido de Chile, depois aí vai para Argentina, Itália. Mas o português é o que vende mais. Sai mais. E o rótulo? Qual é aquele que diz, olha, isso aqui não pode acabar. Se acabar, o cliente vem aqui e tal, e não tem. Qual é o rótulo que sai mais? Lá? Tem alguns, né? Não é um só não, mas assim, geralmente vinhos mais clássicos, regiões mais clássicas, por exemplo, um português do Alentejo até, vamos dizer, até R$60 é um vinho que sai bem. Dependendo do produtor? Assim, Alentejo, Lisboa, né? Que são regiões mais... que tem vinhos tem mais opções no mercado, né? Eu acho que essas duas regiões são vinhos que mais saem. Os portugueses. Os portugueses. E tinto, né? Assim, apesar de eu quase sempre indicar vinho branco para os meus clientes, mas... Você gosta mais dos brancos, né? Gosto. Qual é a sua uva predileta, então? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Eu dos gosto brancos, de branco. Eu gosto de Chardonnay. Gosto muito. E Chardonnay, ela tem essa versatilidade, né? Que ela tem várias... o Brasil todo tem... mundo, né? No mundo inteiro. No mundo inteiro planta Chardonnay, né? Tem um vinho Chardonnay brasileiro, inclusive, lá na loja, que eu gosto muito. Então, se fosse para dizer uma única uva, eu diria Chardonnay. Acho que é a uva que eu mais gosto. Tem um brasileiro, esse que eu tô falando, é um brasileiro da Lídio Carraro. É um Chardonnay. Lídio Carraro faz excelentes vinhos. Que eu gosto muito. Mas, além de eu ter alguns Chardonnays, por exemplo, da França, eu tenho, fugindo um pouco da Borgonha, eu tenho de Limoux, por exemplo, que é uma região que tem um Chardonnay lá que eu gosto muito também. Então, o Chardonnay, em geral, ele consegue ser, se for bem feito, ele fica bom em qualquer parte, né? A região de Limoux tem lá o famoso Cremant, né? Cremant de Limoux, que exatamente. Também, né? Usa também o Chardonnay lá. Exatamente. Eu tenho um vinho lá, um tranquilo de Chardonnay, de Limoux, e é um excelente vinho. Me diga uma coisa, e dos tintos? Dos tintos eu gosto de Beaujolais. Eu falei que por exemplo, eu tenho alguns crus lá de Beaujolais que eu gosto bastante. Lá tem um Fleury, eu tenho um Moulin Vent também. Mas são, acho que da França eu gosto muito de Beaujolais também. Que maravilha. Falando de tinto, é um vinho fantástico, né? Julienard, Fleury, que é bem exatamente. São os crus de Beaujolais. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal que a gente está falando aqui, as pessoas talvez não saibam o que é isso, gente. Beaujolais é uma região na França, né? Fica ao sul da Borgonha, onde ele faz um vinho à base de uma uva chamada Gamay, né? Então, e lá tem o vinho mais simples, né? E tem o Nouveau, que é aquele vinho mais jovem, feito por maceração carbônica, que é uma forma de se fazer um vinho que dê um vinho mais frutado, um vinho mais jovem, que seja consumido rapidamente. Então, ele é a gente chama de Beaujolais Nouveau, porque é o primeiro a ser bebido, a ficar pronto. Isso. Então, da vinícola, da produção. Então, é um vinho muito frutado, para se beber jovem, para se beber assim rapidamente. Então, é um vinho bem legal. E lá tem essas classificações. Tem desde os Beaujolais Nouveau, tem um Beaujolais mais simples, tem o Village e tem os crus. Os crus, que são os melhores, que são de vinhedos específicos, produtores específicos, como o Moulin Vent, como o Fleury, como o Julienard, outros aí, né, que são famosos, que são os melhores vinhos de Beaujolais. Se você nunca teve a oportunidade de tomar um Beaujolais dessa uva Gamay, é o que mais combina, por exemplo, frios, né? Com a tábua de frios, principalmente com essa parte de charcutaria, né, com embutidos. Então é um vinho fantástico para harmonizar com isso aqui. Lembrando que no Brasil tem um vinho também feito de Gamay, que é muito bom. É feito da Miolo. Exatamente. E eles fazem um processo, o mesmo processo, né, só com uma uva brasileira, e eles chamam de Gamay Nouveau. Gamay Nouveau. Já provou esse? Não. É da Miolo também. É da Miolo, né? E aí eles lançam rapidamente também, mas o da França é melhor. E são vinhos que são super aromáticos, né? São vinhos leves, né? Então, assim, se a gente for falar de tinto aqui pro nosso clima, ele também acompanha, né? Não é aquele vinho tão encorpado, tão pesadão, né? São vinhos
Eu gosto bastante dessa questão de Pode ser... até ser um pouquinho mais esfriado do que os normais, né? Porque quando a gente vai tomar um vinho tinto, a gente toma sempre entre 16 e 18 graus. Um Beaujolais, um Gamay, a gente pode baixar e tomar 12, 14 graus, que vai bem pra Exatamente. São vinhos que eu gosto muito também. do Beaujolais. Então, a uva tinta, Beaujolais. E é raro, né, assim, porque a maioria das pessoas, mesmo aqui no Nordeste, tem uma preferência pelos vinhos mais encorpados, né? Exatamente. Muita madeira, né? Muito corpo, mas... Mas vale a pena provar esses vinhos mais leves, porque principalmente agora no verão chegando. Lá como eu trabalho também no dia a dia lá da loja, né, atendendo os clientes, então sempre chega, né, o cliente que quer aquele Malbec com barrica, quer aquele vinho, né? Mas essa é também a minha função, né, como sommelier, de estar orientando o cliente, né? Então, algum cara tá levando o cliente vai levar 3 garrafas, eu levo um desse aqui também para provar, vai que você gosta, né? Você não conhece. Então isso aí faz parte, né, do nosso ofício, né? Teve outra pessoa lá na Mister Frios, que eu fui uma vez lá. Tem outro sommelier que trabalha com você, não? Não, sommelier não, mas tem uma pessoa tem um lá funcionário lá que já está comigo há muito tempo lá e que ele já muito conhece simpático, bem. atendeu muito bem. Como é o nome dele lá? Acho que você está falando do Júlio, deve ser o Júlio. Acho que é o Júlio, não lembro o nome, mas é um cara bem solícito e tal. Cara, ele já trabalha com... E fica ali, né? E tem o seu Paulo, é seu Paulo? Não. O seu Paulo, que é o meu tio. Seu tio. Exatamente. Achei que era o seu pai. O seu pai o meu pai é Jairo. Ele é o que fica na produção. Ele, se você não encontra muito ele lá na loja, não. Ele fica mais na questão... Com a mão na massa. Ele fica literalmente com a mão na massa, né? Você vai encontrar mais na loja eu ou minha mãe. Aí a gente encontra mais. Se chegar uma pessoa lá, vamos supor aqui que um dos nossos seguidores quer ir lá, diz, não, vou na casa de um amigo, vou levar um vinho. Se chegar lá na Mister Frios, as pessoas vão indicar bem o vinho? Vão sim. Inclusive, porque as pessoas têm mania de levar DV Catena, né? E aí, tem DV Catena lá, não? Tem também? Tem que ter, né? Tem que ter. Mas assim, alguns vinhos, eu sempre digo assim, que não precisa nem de indicação, né? O cliente já chega certo para levar ele. Quando acontece esse caso aí, geralmente eu tento indicar um vinho de outro produtor, mas da mesma região, com características parecidas, para aumentar o leque dele, né? Para também o paladar, você precisa, quanto mais experimentar, melhor. Quanto mais litragem, melhor, né? Isso, você consegue... a famosa litragem, né? E faz parte, eu sempre digo aos meus clientes que faz parte você... pegar um vinho que talvez você não goste tanto, mas aí você começa a criar referência do que é o seu paladar, como é que vai se formar o seu paladar. Então você começa a saber o que é que você gosta, o que é que você não gosta. Ó, essa uva tem característica, tem, por exemplo, um tanino muito acentuado, eu não gosto. Então, isso é o que vai moldando o paladar, né? Então, para uma pessoa que vai na Mister Frios, não sabe o que quer exatamente, o que você orienta? Essa pessoa que está começando a aprender sobre vinho, gosta de vinho, mas não sabe escolher. O que você orienta essa pessoa a fazer? Qual o caminho dela para ela se encontrar no mundo dos vinhos? Pronto, então, como eu também já estou lá já assim bastante tempo já atendendo, então tem alguns clientes que eu acompanho a evolução dele. Então eu atendi ele quando ele foi comprar o vinho de mesa, depois passou para um vinho fino, suave, aí depois foi para um meio seco, hoje já está num seco. Então tem alguns clientes que a gente consegue acompanhar. Mas quando o cliente chega para lá querendo comprar um vinho, a gente pergunta assim, qual o estilo de vinho que ele gosta, se ele está procurando um tinto, um rosé, ou um vinho, um espumante. Sabendo isso, escolhendo o tipo, aí eu vou perguntar também a questão de qual o estilo de vinho que ele gosta. A questão se ele gosta de um vinho mais encorpado, um vinho mais leve, para poder indicar. E também a faixa de preço. Eu pergunto a ele mais ou menos até quanto ele está pensando no valor num vinho, para investir no vinho, e a partir dessas informações, a gente consegue indicar. Quando é uma ocasião específica, ou algum jantar, algum almoço, chega muito cliente lá, eu vou reunir uns amigos e vou fazer um jantar lá. Aí eu pergunto o prato, né, para poder indicar, fazer uma harmonização legal, e geralmente dá certo, né? É um dos prazeres do sommelier, pelo menos para mim, é indicar um vinho e o cliente voltar e dizer que adorou o vinho, né? Isso é muito bom. Verdade. Faz valer a pena, né? Mas isso é verdade. Você falou isso aí, é muito importante. Porque muitas vezes, né, nós somos como sommelier, as pessoas perguntam, me indica um vinho bom aí.
E a gente, para indicar um vinho bom, né? O que é um vinho bom para a pessoa que vai ser indicada? Então, eu acho que tem que ser feitas essas perguntas. Você tem que entender o que é que ele está... O que é que você quer? O que é um vinho bom para você? Qual é o seu estilo de vinho? Você é mais encorpado, um vinho menos encorpado? Você quer um vinho branco? Muita acidez, né? Um vinho... às vezes, acidez, o cliente não nem sabe o que é, né? Mas ele quer um vinho bom. Não, eu quero para tomar com os amigos, assim. Mas você quer um vinho mais frutado? Você quer um vinho para beber rápido? Ou quer um vinho para comida, um vinho gastronômico? Né? Mas é exatamente isso. Por isso que é tão difícil indicar hoje um vinho para uma pessoa se a gente não souber todas essas informações e o que você discorreu aí. Esse roteiro aí deveria ser realmente padrão para todo o sommelier que trabalha em loja, que faça essas perguntas ao seu cliente para poder indicar um vinho. Mas é necessário, né? Conhecer o estilo da Por pessoa. Isso a importância de ser formado, sommelier e ter o conhecimento, né, ali. E a gente falou em acidez, mas a acidez, apesar da gente saber que é muito importante no vinho, é fundamental, mas é uma palavra que ela soa um pouco agressiva para o cliente que não sabe. Que é verdade. Então, quando eu estou atendendo, eu vou pegar um vinho branco que tenha muita acidez. Pode ser que ela queira algum prato com alguma fritura, alguma coisa assim. Vai precisar de um vinho que tenha uma acidez alta. Mas eu procuro não falar acidez, porque a acidez, geralmente, a pessoa faz logo uma careta, né? Então, ácida, geralmente associa a coisa ruim. Mas a gente sabe que é uma coisa fundamental no vinho, né? Principalmente na questão da harmonização, né? Fala em frescor. Exatamente. Acidez, na verdade, é o frescor. Pode substituir por isso. Na harmonização, na gastronomia, a acidez é fantástico, né? Se você não vê um vinho... Não tem acidez, às vezes o cliente... ele se torna enjoativo. Exatamente. Você toma um gole, que vinhozinho frutado, delícia. Aí no segundo gole, no terceiro você não aguenta mais o vinho, porque o vinho não tem acidez. Então, é frescor, deixa o vinho muito mais gostoso, muito mais gastronômico. O vinho sem acidez, ele está morto. Está morto, é verdade. Tanto é que os grandes vinhos, aqueles mais longevos, como falei agora no Brunello, de Montalcino, né, que é um vinho muito bom e é longo, dura 20, 30, 40 anos, então, grande, né? Como o Barolo, como o Amarone, os vinhos italianos, como outros vinhos famosos da Itália, da França também, os grandes Borgonha, os grandes Bordeaux, tem uma acidez elevadíssima, porque aí para poder então ser um vinhos de guarda. Exatamente. Não é verdade? A acidez é tudo, né, no vinho. Mas, Iveson, voltando lá para o evento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os produtores que vão estar presentes. Então Quem são eles? Vão ter, por exemplo, de produtores mais conhecidos, né, do público. Por exemplo, a Bacalhoa vai estar lá, a Quinta da Bacalhoa. Que é um português, né? Que é um produtor de Portugal. Exatamente. Vai ter também produtores da Espanha, de Rioja. Aí vai ter a Muga também, que é um grande produtor. Emílio Moro também, são espanhóis. Aí vai ter da Argentina, a gente vai ter Alta Vista, também um produtor que é bem conhecido. Do Chile, a gente vai ter rótulos da Tarapacá, inclusive um lançamento da Tarapacá, Sim. Que é uma vinícola lá do Chile também. Bem conhecida também. Bem conhecida, né? Aí vai ter também algumas, por exemplo, a Herdade dos Grous, que são vinhos do Alentejo, que o Luiz Duarte, que é o próprio dos Grous. Dos Grous. Que é o proprietário e enólogo, que chama Luiz Duarte, ele vai estar presente no evento também. Ele representa também algumas outras vinícolas, que é a Quinta do Valbon, que é portuguesa também. Então vai ter bastante opção lá. Você vai? Com certeza, já quero bom, aqui viu? O ingresso lá. Vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Já teve 8 edições, essa é a nona. Né? Quero lá, quero conversar com o pessoal da Bacalhoa, eu adoro os vinhos da Bacalhoa lá. São muito bons. Eu estive em Portugal, não fui na Bacalhoa, né, infelizmente, mas trouxe lá uns vinhos da Bacalhoa que estavam num preço bom bem lá, legal, né? lá. E preço lá, como é que você coloca... Porque eu vi lá que os seus preços são preços assim altamente competitivos, são preços, né, agressivos assim no mercado. Sinceramente, um dos melhores lugares para se comprar vinhos, não que está aqui na sua frente, eu já tinha dito isso aqui outras vezes aqui no podcast, é lá na Mr. Frios. Inclusive as pessoas pensam, mas na internet é mais barato. Não, lá na Mr. Frios, do mesmo vinho, eu vi preços similares e preços mais em conta. Qual a estratégia que você tem, então, para que você tenha essa
política agressiva de competição de preços, assim? Então, a gente procura ter um preço justo, né, para atender o consumidor, mas a gente também entende que o preço não é tudo, né? O serviço também faz parte da venda, né? Então, esse atendimento personalizado que eu estava aqui comentando com vocês, isso também agrega valor aos produtos, né? Não é só o preço, mas embora a gente também precise ter preços agressivos, que é para trazer o cliente, né? Tem alguns vinhos ou uísques também, que a gente vende bastante lá também, a parte de destilados, que é mais questão de preço realmente, né? A gente vai falar assim, por exemplo, de um uísque ou de uma vodka, não tem muito o que você falar, né? Diferente do vinho, né? Que tem diversas regiões, diversas uvas, enfim, muita coisa. Mas a gente sempre procura ter um preço agressivo para atender bem o cliente, né? Com certeza, coisa boa. Outra coisa também, eu tenho um amigo, Gustavo, mandar um abraço para ele lá, é amigo do meu filho também, do Guto, e é quem de vez em quando socorre a gente aí nas questões de mídia, dessas coisas e tal. E o Gustavo, ele também é cliente seu lá, e ele adora o uísque, né? A gente gosta de vinho e ele adora o uísque. E tem essa uma coleção lá de uísque tal e assim tal. Como vinho, eu não sabia que o universo do uísque também era tão vasto também. Como o do vinho. Eu achei que era menos um pouco, né? E tem os consumidores fiéis, né? Agora, eu acredito assim, que o uísque não tenha tanta variedade quanto o vinho, né? O vinho é praticamente infinita, né? A quantidade de vinhos no mercado. Mas o uísque também tem muitas opções. Não tem tanto quanto o vinho, mas também tem muita opção. E tem os clientes fiéis, né? Tem cliente que só toma single malt, tem cliente que só toma de uma determinada ilha. Então tem as suas particularidades também. A mesma frescura que tem no vinho tem também no uísque, né? Na cachaça também. Cachaça, cerveja, enfim. Cachaça, a gente tem muitas opções também. A gente trabalha muito com cachaça, não só alagoanas, mas também mineiras, né? Então a gente tem muita opção de cachaça também. E os cachaceiros, né? Eles também eles são chatos, assim, nesse sentido, né? Eles gostam de um produto e eles, às vezes, conversando comigo, atendendo, eles falam... Cachaceiro é ótimo, né? Mas é mesmo. O cachaceiro. Cachaça, né? Eles falam, essa cachaça é mais suave. Eu não tenho um paladar tão bom para cachaça, para destilado em geral. Eu gosto mais do vinho, mas eu consigo identificar mais as nuances do vinho do que de um destilado. Mas também tem. Também tem e tem muito. Né? Oi, vocês também têm muitos clientes, além das pessoas que frequentam a loja, né? Vocês têm muitos clientes de pessoa jurídica, né? Restaurantes, hotéis. A gente estava conversando aqui nas nossas entrevistas. Já 2 pessoas de 2 restaurantes elogiando vocês e dizendo que que compram muito os insumos na sua loja. A gente tem muita... Além da parte de bebidas, né? A gente vende bastante também os alimentos, algumas partes de alimentos. Então, queijos finos que você não encontra com tanta facilidade, a gente tem. Alguns azeites também que você encontra lá na loja, alguns produtos assim... mostardas também, mostarda Dijon, esse produto, e macarrão também, massa italiana, a gente vende bastante assim para alguns restaurantes, hotéis também. Então a turma se encontra lá, né? Lá é a mina de ouro. Você tem aqueles azeites lá, eu estava lembrando da minha netinha, né? Trufado. Tem aquele do tartufo bianco. Tem. Rapaz, aquele é uma maravilha, né? Minha netinha... eu estava tomando um vinho e aí coloquei um pouquinho de azeite no pão lá e coloquei para ela e ela adorou. Do trufado? Então, do trufado. E ela, quando tem 5 anos, e aí chega para mim e diz, vovô, eu quero um pãozinho com aquele azeite fedidinho, porque ele tem aquele cheiro um pouquinho mais forte, né, e tal. E geralmente o azeite estrufado, geralmente você pode notar que ele vem em vidros menores, né? Mas o cliente às vezes pode achar, por exemplo, o azeite que a gente tem lá tem 125 ml. Aí o cliente pode achar, mas é muito pouco. Não, ele rende muito, porque você não consegue colocar muito porque se você colocar muito, você perde a comida, né? Porque um aroma dele fortíssimo, né? E o sabor é muito marcante, né? Então você usa só uma gotinha, 2 gotinhas ali e já resolve, né? Verdade. Então, além dessas especiarias como azeites, o que é que você tem mais assim? Vamos falar um pouquinho dos frios, né? Além de embutidos, diga aí o que é que você tem lá na Mr. Frios. Então, a gente tem queijos importados, né? Então, além dessa parte de embutidos, também a gente tem que a gente estava conversando, um salame serrano lá também, que é um salame
espanhol, a gente tem os presuntos de Parma também, tem os queijos holandeses, italianos, alguns queijos, então queijos assim mais diferentes a gente tem muito lá, queijo de cabra também, os Tem a parte pecorinos. de grãos também, né? De castanhas, Tem de castanha, frutas frutas secas, isso aí a gente trabalha também com a questão por exemplo, castanha do Pará, castanha de caju, algumas coisas, milho torrado, essas coisas a gente vende lá, pistache também. Isso é um paraíso para quem gosta assim de harmonizar, de gastronomia, né? De Nossa. fazer. E principalmente para um bate-papo, as pessoas que gostam de receber pessoas em Tem casa. tudo a ver com o vinho de também. tomar um vinho e montar uma tábua de frios ou de queijos, com azeites, enfim, com nozes, com amêndoas. E é uma maravilha. Eu queria ter isso lá em Piranha, não tenho, infelizmente não tenho a Mr. Se muda Frios. para Maceió. Tem que vir aqui toda vez que vir fazer uma feirinha lá na Mr. Frios é isso aí. para poder voltar para lá, né? Ontem, por coincidência, eu estava atendendo uma cliente que ela estava indo para a França. Ela tinha a filha dela morando em Lyon, inclusive ela falou. Aí ela estava levando alguns produtos para lá. Então ela que não encontra lá, então ela levou beiju de tapioca e levou 2 cachaças alagoanas. Tava levando direto para a França e algumas partes também dessas frutas secas que a Você gente sabe que tem eu já lá. fiz isso uma vez? Eu fiz uma viagem e eu tinha um cliente, eu trabalho com marketing na época, eu trabalhava em agência. Eu tinha um cliente que era uma cachaçaria famosa aqui. Então a gente tinha aquelas amostrinhas da cachaça, né? Então eu peguei toda a coleçãozinha das amostras da cachaça e levei lá para Antuérpia, para Bélgica, para fazer umas fotos e tal. E lá a gente... Porque lá você não... Você encontra cerveja, você encontra vinho, mas... Até vamos dizer, essa diferença de preço que a gente tem, por exemplo, o preço do vinho no Brasil e o preço do vinho na Europa é muito mais barato, né? Mas se a gente for pegar nossas cachaças e for comprar na Europa, são uma fortuna, né? Uma cachaça que aqui a gente vende por R$15, lá, e você vê 15 euros num vinho na Europa, é um vinho muito caro aqui no Brasil, né? Já é um vinho que lá o acesso ao vinho é mais fácil nesse sentido, né? Então, essas cachaças aqui, que vendem aqui no Brasil, que aqui são baratos, lá é caro. Eu não entendo muito de cachaça, mas eu sei que as cachaças aqui, elas estão sendo premiadas fora aí, fortemente, né? Tem alguns alambiques aqui em Alagoas que tem cachaça já que ganharam diversos concursos aí também, tem muita cachaça. Inclusive essa que eu citei aqui da cliente era uma cachaça alagoana que ela levou. Levou um kitzinho, uma ouro e uma prata. Já sei qual é a mesma que eu levei. Deve ter sido. Deve ser. É famosa essa. Não tem assim ouro e prata, a gente já sabe. Mas, Iveson, vamos falar um pouquinho de viagem. Vamos tomar um vinhozinho, comer um queijinho, vamos aproveitar, né? Vamos lá. Cadê o vinho para a gente mostrar aqui para os nossos seguidores? Está ali? Vamos mostrar esse vinho aqui maravilhoso. Esse queijo é qual, Iveson? Esse é o Provolone. É o Provolone. O que está em cima é o Provolone. Vamos lá, vou mostrar aqui essa tábua. Então nós temos aqui azeitonas, Tem um salame italiano. Pois azeitona também, não é toda azeitona que é igual, não. Tem azeitonas, maravilhosa. Eu gostei muito dessa aqui. A azeitona é outra coisa. Uma vez eu visitei uma vinícola na Argentina que tinha oliveiras, né? Então eu vi que realmente é como uma uva mesmo. Ela tem várias características e várias particularidades também. A azeitona não é tão simples, não. Iveson, tem 2 coisas na vida que eu não como. São as 2 únicas coisas que eu não como. É azeitona e azeite trufado. Meu Deus do céu, eu adoro as duas. Eu comprei um azeite trufado, ficou 1 ano lá em casa, que eu tentei comer e não teve jeito. Até o dia que eu tive que jogar no lixo. Meu Deus. Eu sei que isso é um problema grave, mas enfim. Mas, falando nisso, o vinho apresenta esse vinho que a gente está tomando, esse é o Indivíduo, do Chateau Varterli, eu acho que esse é o nome, da Moldávia. Tá pegando ali? Pronto, esse vinho tá maravilhoso. Daqui a pouco a gente termina de tomar ele. Eu já tomei minha taça aqui. Deixa eu servir um pouco mais. E é feito com as uvas. É um corte de Riesling com Feteasca Alba. A Riesling, que todo mundo já conhece, né? Uma uva incrível.
E a FTASCA Alba, que também tem vinhos maravilhosos, inclusive de varietais dela. Tá. Floral, frutada. Só desse produtor? Não. Tem vários produtores que produzem vinhos com essa uva Essa no leste europeu. FTASCA Regala, essa é a Regala, porque tem as duas, a Alba e a Regala. Ah, legal. Muito bem, mas eu estava falando de viagens aqui. Você já deve ter viajado muito, né? E aí, visitou muita vinícola? Conta pra gente aí qual é a sua experiência com o enoturismo. De passeio de vinícola, eu já fui em algumas da Serra Gaúcha, né? Aqui no Brasil, mas eu visitei mais vinícolas na América do Sul. Eu já fui para a Europa, mas às vezes que eu fui não foi para visitar vinícolas. Então, a questão assim de viagens eu fiz mais aqui, na América do Sul. Não viajou assim no Chile, não foi? No Chile? Não, no Chile eu já fui, já visitei uma vinícola lá, já visitei. Na Conchitouro? Não, Conchitouro não, fui na Tarapacá. Já visitei a Tarapacá. Seus parceiros aí comerciais. Já visitei, aí já visitei algumas na Argentina também. Inclusive, da última vez que eu fui para Mendonça, teve até um terremoto no dia que eu estava lá. Vixe, meu Deus do céu. Teve um terremoto no dia que a gente estava visitando algumas vinícolas lá. A cordilheira deu uma balançada lá. Menino. Mas não foi forte, não. Mas, assim, a gente dá para sentir, né? Uma sensação diferente mesmo. Poxa vida. Com emoção, né? Com emoção. Com emoção. E vamos voltar falando dos vinhos lá. Me diga uma coisa, qual é o vinho mais exclusivo que você tem? Qual é o vinho mais caro que tem hoje lá na Mister Frios? Os mais caros, pode dizer uns 3 aí, ou 4. Hoje, o que é que eu tenho mais caro? Eu vou ter um Alma Viva, safra 2017, que foi uma safra histórica do Alma Viva, que recebeu 100 pontos também, que ele tá em volta de R$3.400, mais ou menos. E vou ter também um Dom Melchor lá, safra 2018, que é a outra safra histórica do Dom Melchor também, que recebeu 100 pontos também, aí ele tá 1.200, se eu não me engano. E vou ter alguns também super toscanos, né? Tem também super toscanos lá? Tem também, tem uns Bolgri lá, aí tenho... Eu tinha, até poucos dias atrás, eu tinha um Tianello lá, mas vendeu também. E eu tenho um vinho muito especial da Bacalhoa, que é o Bacalhoa Centenário. Foi o vinho que a Bacalhoa fez para comemorar os 100 anos da vinícola. Então foi um vinho com a produção limitadíssima. E ele vem numa caixa individual assim, muito bonita, que ele tá por R$1.900. Esse eu acho que são os vinhos mais caros, mais exclusivos, né? E os mais simples? Na faixa de quanto, assim, mais ou menos? A gente tem desde os vinhos de mesa, né? Eu trabalho lá com também com vinho de mesa. Vinho de mesa lá também. Então, o Quinta do Morgado, você vai encontrar lá também. Que vende bastante, né? Vende. Você tem um espumante do Quinta do Morgado lá, não? Não tenho. Você já viu um espumante, um moscatel? Eu acho que é um moscatel do Quinta do Morgado. Nunca vi, não. Mas é bem refrescante, feito com uvas, com moscato, né? Não tem nada a ver com Com uvas de mesa, não? Com uvas de mesa, não. É outra. Eu nunca vi, não. Eu tomei, achei legal. Foi? Achei um vinho, assim, bem justo, né? Para que se propõe, num bom preço. Quer dizer, então, que a Quinta do Morgado também faz vinhos com uvas viníferas? Eu não conhecia. Ele tem a Quinta do Morgado tem uns varietais lá, que, se eu não me engano, eu já vi algum. Eles até colocam como reservado, eu acho, no rótulo. Que eles têm varietais, ele tem Merlot, Cabernet. Eu não tenho lá, mas eu já vi. Já vi esse vinho. Esse espumante eu provei, um amigo lá, disse, olha, prova aqui. É um espumante do Quinta do Morgado, rosé, né? Agora sim, muito frescor, um moscatel, né? No estilo que o brasileiro gosta, assim, um pouquinho docinho. Isso entra naquela questão que eu estava falando para vocês do atendimento. Tem vinho para todo tipo de público. Então, nós somos uma loja de varejo. Eu tenho que ter o vinho para atender diversos públicos, né? Com certeza. Então, a gente tem que ter. Por isso que é que eu faço aquelas perguntas para saber o que é que o cliente está procurando. Então, dependendo do que ele está procurando, a gente indica o vinho que está mais perto do que ele quer. A gente aqui que só
bebe vinho por prazer não entende muito disso, mas é claro que o lojista ele precisa ter o tal do giro, né? Exatamente. E ele precisa ter uma diversidade aí grande para poder atender todos os públicos. Isso aí Exatamente. A gente estava falando aqui de 2 grandes vinhos, talvez um dos 2 principais grandes vinhos do Chile, o Almaviva e o Dom Melchor. São feitos pela Constoro. Mas a Constoro sempre fala que o que paga as contas dela é a venda do reservado e a venda do casileiro. Pois é, então... É o que paga as contas da isso vinícola, aí. né? Que são os vinhos mais simples, né, da Contitoro. É o que gira e o que faz o volume, né? E eu acho que a gente tem até que ter esse respeito às pessoas, porque às vezes porque sommelier é metido, o pessoal do vinho é chato, quando fala em pérgola vira o rosto, fala de Quinta do Morgado vira o rosto. E eu acho que não tem que ser assim, né? Eu acho que a gente... não deveria, né? Não poderia ser assim, porque cada um toma o que gosta, cada um faz o que quer. Então, a gente está num país livre, democrático. Se as pessoas gostam do vinho docinho, com uvas americanas, talvez não tenha ainda um conhecimento, não tenha uma cultura de se beber um vinho feito de uma outra forma, mas ele gosta daquilo, ele é feliz com aquilo. Que legal, E continue a sendo gente feliz. que gosta de vinho... Quem somos nós para discriminarmos Exatamente. essas pessoas? Assim? A gente que gosta de vinho, às vezes um Quinta do Morgado é a porta de entrada para o mundo do vinho. Mas Então, eu Verdade. acredito que todo mundo que entrou, pelo menos Todo quase mundo, todo é, mundo um que entrou no vinhozinho. mundo viu, vinho começou de com garrafão, vinho de mesa. né? Esse daí, né? Mas Geralmente na faculdade. Pois é a porta de entrada. Às É. vezes você tá tomando, você só toma cerveja, por exemplo, só toma vodka, enfim, algum tipo de vinho. Então você quer começar no vinho, então você não quer gastar tanto. Você quer ver como é que é. Então você começa com o Quinta do Morgado, depois você vai indicando um vinho fino, suave, aí você vai crescendo, né? Vai evoluindo. Né? É isso mesmo. Mas, Ives, foi um grande prazer recebê-lo aqui. Dizer que esse Wine Day é um evento fantástico. Você está de parabéns, e seus pais, todo o pessoal lá da Mister Frios. Dizer que adoro lá a empresa, sou um cliente já há algum tempo. Gostaria até de estar mais vezes aqui para ser maior, para ver a questão dos pães, da padaria, nesse novo formato. Né? Dizer que estaremos lá nesse dia e... queria saber de você, quiser mais falar mais alguma coisa aqui para os nossos... Convidar o pessoal, fique à vontade. Tá bom. Então, pessoal, dia 7 de novembro vai ter o Wine Day na Mister Frios, essa é a 9ª edição. Então, você pode comprar diretamente, se você entrar no nosso Instagram, Mister Frios, vai ter um link lá que você pode falar diretamente com o nosso WhatsApp. A pessoa que atender vai poder fazer a inscrição, você passa alguns dados, algumas coisas lá que a pessoa vai orientar. Ou você pode comprar um ingresso diretamente na loja. Então custa R$160 por pessoa, sendo R$50 em cashback para você comprar envios do evento. Então é uma oportunidade ótima de você conversar com pessoas da própria vinícola, elas que vão lhe servir os vinhos e vão ter opções de diversos países. Então vale muito a pena. O evento é ótimo. Isso aí, recado dado, viu? Vamos lá, dia 7 de novembro, Wine Day Mister Frios. E vamos convidar os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, para seguir a gente lá no Instagram também. Segue o Vinho e Prosa no Instagram, é Vinho e Prosa Cast. E se você ainda não está inscrito no canal do Vinho e Prosa, se inscreve. Se quiser, ainda ativa as notificações para ficar sabendo quando o episódio entrar no ar. E segue a gente também no Spotify, para não perder nenhum episódio. Afinal de contas, falar sobre vinho é a melhor coisa para quem gosta de vinho, né? Com certeza. E degustar também. Isso é muito importante, quando você deixa o seu joinha lá, quando você se inscreve no canal, o YouTube entende que você gostou daquilo ali e vai mostrar esse conteúdo, vai oferecer esse conteúdo para mais pessoas, assim como você que gosta de vinho. Então, ali você está dando aquele seu joinha, você está sinalizando que o conteúdo é bom e que o YouTube pode oferecer isso para mais pessoas. E com isso a gente vai crescendo, vai trazendo mais conteúdo, entrevistas maravilhosas, como foi hoje a do nosso querido Iveson, lá da Mister Frios, que fez esse bate-papo super descontraído, muito legal aqui com a gente. É isso aí. Faça o Vinho e Prosa chegar a mais pessoas. Iveson, obrigada. Foi uma maravilha ter você aqui. E a gente está sempre junto, toda semana e no dia 7 lá no Wine Day. Eu que agradeço, Ale, Augusto, foi muito bom o convite, adorei
Tava um pouco nervoso, mas fluiu bem. Você foi muito tranquilo aqui. Mas eu agradeço demais o convite e falar sobre vinho eu sempre gosto, né? Pode me chamar mais vezes que eu... Com certeza. Vamos ver se você traz seus pais da outra vez aqui, né? Eu acho que seria... né? Teria mais histórias pra gente conversar. Mais histórias, né? E tal, seria... Eles têm também. Tem também, né? 30 anos de mercado, né? Tem muita coisa história para pra contar. Mas foi Tá muito convidado. legal. Como é o nome dele? O meu pai se chama Jário e a minha mãe Ivanilda. Jário e Ivanilda, muito em breve, vem aqui para o Vinho e Prosa. Com certeza. Gente, um grande abraço. Até a próxima tchau. semana com mais um Vinho e Prosa.